Durante a gestação, é uma fase que as mulheres começam a pensar sobre o seu assoalho pélvico e às vezes é a primeira vez que ela vai pensar: nossa, é um músculo? Mexe? Será que solta? Será que o bebê passa? E sabe o que é o mais importante de pensarmos nisso tudo? Que a gestação é uma baita sobrecarga para o seu assoalho pélvico. Então, nós nem vamos pensar num parto. Nós vamos pensar que se esse daqui é o seu assoalho pélvico, ele é elástico, ele é flexível e ele suporta todos os seus órgãos. Então, independente do parto que você pensa, conforme a sua idade vai aumentando, esse peso do bebê somado à idade faz isso no seu períneo. Esse períneo precisa ter força, ele precisa ser flexível, ele precisa ser potente, ele precisa funcionar, acima de tudo, independente de parto. Nós vamos sempre pensar, eu preciso cuidar do meu assoalho pélvico conforme a idade for aumentando, e quanto mais gestações eu tiver, mais do meu períneo eu vou cuidar.